Meu nome é Maria Luísa e eu também sou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós convidamos aí um grande profissional e vamos bater um papo com Cláudio Freire. Cláudio, muito obrigado pela tua presença aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e realmente é um prazer estar com você, Kendi, que é uma pessoa super experiente, conhece também do mercado e é um grande gestor, né? Obrigado. Na área, tá? E a gente veio aqui prestigiar. Perfeito, muito obrigado. Ok. Ô, Cláudio, conta um pouquinho sobre você. Você é paulistano de nascimento ou veio do interior, outros estados aí e tal? E aí um pouquinho da sua formação também. Na verdade, eu sou paulistano, nascido na capital. Tá. Tem aquela história, né? Eu sou paulista paulistano. Certo. E sou ali da região do Butantã. E dizem que lá é onde só nascem os cobras, né? Bem interessante, legal. E na verdade, eu me criei ali naquela região e estudei. Não tinha metrô, nada, né? Exatamente. Ali era complicado na época, né? A própria situação ali era precária na época, né? A parte de transportes que você está se referindo. Mas depois da cidade universitária já melhorou um pouco, né? Sim. A cidade universitária sempre existiu ali, de forma, embora um pouco mais elitizada ainda naquela época, Certo. hoje mais pública, né? Podemos dizer, né? Mas toda a formação, né? Essa trajetória, né? Como pessoa, Cláudio, né? A minha formação, a minha vida em si, como que ela se deu? Sim. Ela se deu justamente no livro, porque embora eu tenha trabalhado em alguns segmentos muito pouco tempo, mas a característica principal foi o livro. Eu comecei em 72 na Livraria Técnico-Científica, que era uma livraria... A Litec, né? Não. Não é não? Não, a Livraria Técnico-Científica, que era ali na rua Conde de Sarzetas, na Liberdade. Ah, tá, ok. Ela era importadora e exportadora de livros, livros traduzidos, livros em várias línguas, né? Inglês, espanhol, russo, francês, português, enfim. Foi uma experiência muito gratificante, aprendi muito. E ali eu comecei a minha história no livro, com exatamente os meus 15 anos de idade, né? Puxa, em 72, vida, exatamente, em 72. E foi aí que começou a despertar mais esse interesse, não só pela leitura, não só pelo livro, mas como o mercado como um todo, né? Que legal. Porque lá tinha um leque muito grande de editoras que eram trabalhadas na época, né? Sim. Com distribuição, principalmente. E quem me levou para lá foi um colega, hoje não está mais com a gente, que é o Irineu Souza Dias, grande amigo, e na promessa de me levar para trabalhar em uma editora. Isso que era o mais legal. Mas o tempo foi passando e a coisa foi rolando e acabou que naquela primeira fase, eu fiquei lá 2 anos nessa livraria e fui tocando o barco, né? Certo. Aí veio o Exército, né? Ah, legal. Veio o Exército, eu servi o Exército em 75. E logo que eu saí do Exército, essa promessa, né, do Irineu, ela se concluiu. Eu fui trabalhar na editora Edgar Blucher. Nossa, realmente, tá? Que era livros técnicos. Livros técnicos, exatamente. E lá tive a oportunidade de aprender toda a sistemática, né, da produção do livro, porque lá era uma editora bem tradicional. Lá tinha toda a parte de produção editorial, só não tinha a gráfica, né? Perfeito. Já era terceirizado? Já era terceirizado naquela época. Trabalhamos muito com a Ave Maria, que era editora e gráfica Ave Maria, né? Ali ainda é, né? Tá. Ali na Santa Cecília. Mas você tinha lá pessoal que fazia diagramação? Tudo. Eles tinham tudo. Aquela época e outra, não era tão fácil foto, hoje, né? Não, era na época da fotocomposição, né? Certo. Processo de fotolito, toda aquela história tinha que recortar. Mas eu trabalhava no comercial lá, porque sempre foi a minha área específica, foi o comercial. Ali eu trabalhava com vendas, divulgação, enfim, fazia de tudo um pouco. Visitava faculdades também. Exatamente, fazia o trabalho de contato, né, com professores, com instituições de ensino. E
o tempo que sobrava, eu ia lá no editorial, porque fiz grandes amigos lá no editorial da Bacana. Edgar Blucher, e aprendi bastante lá também, né? Todas essas fases, né? Desde da linotípia, né? Linotopia, toda a produção, né? Até as máquinas lá, tinha máquina de fotocomposição, até chegar lá no processo de fotolito, enfim, era muito bacana aquilo lá, eu gostava muito. Nessa ocasião aí, no livro, presta aqui só um aqui. Como não existia o código de barras, Sim. o livro era colocado a lápis aqui, o preço dele, né? Na livraria. Exatamente, exatamente. E é curioso que depois de lá, sucederam-se algumas coisas, né? E o Dr. Edgar ficou doente e acabou fechando a editora. E deixando só um escritório aí em São Paulo, ali na Pedroso Alvarenga, ali no Itaim Bibi. E passou a distribuição da editora para a Saraiva. Ok. E aí que surge realmente a minha história maior dentro do livro, né? Tá. Fui trabalhar, fomos lá para a Saraiva como parceiros da Saraiva, uma nova empresa, não era funcionário ainda da Saraiva. Certo. E nessa ocasião, o que aconteceu? A Saraiva também estava em processo de mudança, havia uma mudança muito grande dentro da Saraiva, a chegada do Dr. Rui Mendes Gonçalves naquela época, Tá. e a Edgar Blucher foi descartada, todo mundo foi mandado embora em questão de um mês, 30 dias, Entendi. ficamos lá 30 dias, foi o suficiente, acabaram com tudo. Mas eu tive a felicidade de retornar para a Saraiva, a convite do meu colega, o Nilson Lepera, Certo. e fomos montar um departamento de divulgação, porque era a nossa especialidade. Aí né? você já era comercial já, Exato, né? exato. Perfeito. E aí o que foi, a coisa foi crescendo, mas eu acabei mudando de departamento. Eu fui trabalhar no departamento didático, de livros didáticos. Ok. E com isso, os colegas que vieram lá da Edgar Blucher para trabalhar conosco lá no departamento de divulgação universitária, foram também mandados embora, porque eles resolveram fechar o departamento. E acabou que só ficou eu lá da Edgar Blucher, só ficou eu. Entendi. Olha que coisa mais interessante. E por que você gostou do direito? Olha, o direito, na verdade, acho que ele está no sangue, né? Eu poderia dizer que nos 20 anos que eu passei dentro da Saraiva, né, depois de ser efetivado, eu aprendi muito, eu convivi muito com o Juarez de Oliveira. Tá. Você conversou com autores também? Autores, tive uma vivência muito grande. Bacana. E conheci também muita gente da área jurídica, né? Essa que é a vantagem, né? Sim. E depois, o tema, né? O direito, ele é apaixonante, né? Sim. É uma área apaixonante, porque o direito ele é dinâmico, ele é abrangente, né? Tudo é direito, né? Se você for olhar hoje no mercado, na vida da pessoa, tudo é direito, tudo envolve o direito. E envolve a necessidade de atualização constante. Se não houver essa atualização, o profissional de direito ele está fadado ao marasmo, né? Ele vai ser um advogado ultrapassado que não vai ter condições de lidar com a clientela que exige cada vez mais essa sapiência, vamos dizer assim, né? Do profissional. E para também poder a lei lidar. muda toda hora, né? Exato. O Brasil hoje é considerado uma fábrica legislativa, né? Sim. Se produz muita legislação que muitas vezes nem entram, né? Ou seja, nem entram em prática, né? Elas acabam morrendo na curva do rio. Registrado Só lá. fica registrada lá, exatamente. E ela não vai na prática. Então, o povo brasileiro é muito ligado a essa questão do direito, e ele acorda muito tarde, né, para recorrer, e ele perde, né, ele acaba perdendo. Sim. Quem perde é o próprio povo, né, que não acompanha. Perfeito. E nós vivemos num país que nessa área nós somos adolescentes, né? É verdade. Nós estamos caminhando assim muito pouco na questão da legislação, e depois vou falar um pouco sobre isso aí, que é interessante, o que aconteceu lá no projeto realmente. Tá. Aí passei esses anos na Saraiva, 20 anos na Saraiva, e passei mais 6 anos na editora Revista dos Tribunais, que também é uma grande editora da área jurídica. E isso realmente motivou, estimulou a gente a, inclusive, estudar, a conhecer melhor a E a matéria. revista com fotos também? Não. Essa revista era uma revista
especializada em jurisprudência, Ok. uma das revistas mais conceituadas do mercado, né? Tá. E, logicamente, ela atendia, de certa forma, o profissional de direito em suas necessidades diárias, porque no Brasil a pessoa acompanha a legislação, acompanha a doutrina e acompanha muito pouco a jurisprudência. Hoje não, hoje já com a internet houve um crescimento muito grande do acompanhamento da jurisprudência, tá? A internet, nós temos a história da internet, ela entra em 96, aí é uma abertura muito grande dos tribunais, não só dos tribunais estaduais, mas dos tribunais superiores, né, como o STF, o STJ, enfim, e outros, né, como o TSE, o Tribunal Superior do Trabalho, enfim, todos eles, né, deu essa abertura e a pessoa teve mais acesso à informação. Então, isso facilitou muito. E as grandes revistas que eram publicadas em papel, elas acabaram morrendo, né? Ok, tá. Eu me lembro até, por exemplo, existia a IOB, né, que depois foi Exatamente. comprada pela Thomson. Então, mas a que própria fornecia RT as foi informações. comprada pela Thomson também, entendeu? Isso, ok. Que transformou esse conteúdo da revista dos tribunais hoje em um conteúdo digital que você acessa mediante uma assinatura também, lógico. Perfeito. Mas você tem muito mais, você tem uma riqueza enorme de informações, né? Correto? Correto. E terminando a minha história na Saraiva, na RT, Tá. uma passagem, graças a Deus, de muito sucesso, obtive sucesso em ambas empresas, tive a oportunidade de fechar na Saraiva como primeiro lugar em vendas no Brasil. Bom, parabéns. Na RT também tive grandes resultados, né? Tivemos Tá. grandes resultados. Estivemos lá na campanha dos códigos, fizemos um trabalho muito grande, trabalho muito interessante, que resultou em um resultado muito importante para a empresa, né? Ok. Saindo disso, naquele momento, quando eu saí da RT em 99, agora sim, entrando no tema, que é o objetivo aqui Perfeito. da entrevista, que é como eu pensei, né? Como que eu me lancei, na verdade, Como empreendedor. como empreendedor do livro, né? Sim. Eu vou falar empreendedor do livro, porque, na verdade, é o empreendedor do livro. Certo. Montar uma editora, montar uma empresa que possa publicar, que possa fazer produtos que atendam determinadas necessidades do mercado. E em 99 eu abri a Letras Jurídicas, Ok. mas o objetivo não era editar. Como eu tinha uma experiência muito grande no mercado editorial brasileiro, tive a oportunidade de conhecer basicamente aí 90% do país através do livro. Certo. Conheci muita gente importante, muitos livreiros, distribuidores, pessoas do ramo, né? Sim. Professores, juízes, promotores, enfim, advogados, instituições. E, na verdade, a minha ideia no primeiro momento era montar uma empresa de distribuição em São Paulo que pudesse agregar editoras lá de fora do mercado, aqui dentro de São Paulo, que tinham dificuldade de penetração no mercado. Isso acabou dando certo. E eu fiquei de 99 até 2003 fazendo esse trabalho. Até que o foco foi mudando, porque as pessoas começavam a perguntar: poxa, por que você não abre uma editora? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não edita e tal? Eu achava que, naquela ocasião, talvez eu não teria assim, um preparo específico para ser editor, né? Certo. Para ter a vocação e realmente atender o mercado. Mas aí surgiu um colega de muito tempo, lá de Goiás, que eu falei que eu viajei para o Brasil todo e eu conheci muita Certo. gente. Apareceu um colega de Goiás, o Edeilton, advogado também, e ele tinha uma editora em Leme, porque houve uma corrida muito grande depois de... Leme, Estado de São Paulo. Estado de São Tá. Paulo, exatamente. Uma corrida muito grande do mercado editorial a partir de 93, devido ao crescimento muito grande dos cursos de direito, né? Perfeito. Então, ali para os idos de 2000, 2001, havia muitas editoras jurídicas no eixo. A gente chama no eixo porque
você sai de São Paulo, né? É linha reta até Brasília, né? Ok. É uma linha reta. Tá. Então, ali foram criadas em várias cidades, né? Começando em Jundiaí, Campinas, Leme, Ribeirão Preto, Franca, Uberaba, Uberlândia, Goiás, né? Goiânia, até Brasília, muitas editoras jurídicas, muitas mesmo. E hoje a gente tem, assim, a triste notícia, né? Muitas fecharam as portas, né? Certo. Foram empreendedores que se lançaram no mercado e acabaram não dando certo. E eu ficava ali, não é o momento, eu vou esperar e tal. E quando foi em 2003, esse cidadão aparece e propõe uma parceria. E eu acabei entrando nessa parceria. Que bacana. E acabou dando certo. A gente começou a empreender de uma forma muito simples, com aquele trabalho tradicional que a gente já fazia lá na Saraiva, que dava certo. Aquele trabalho tradicional que a gente fazia lá na RT e dava certo, e até mesmo lá na própria Edgar Bruch, onde tudo começou, né? Que a gente foi aprender a trabalhar. No primeiro momento, lógico, eu já tinha formação, tá? Minha formação ela é bem eclética, eu sou formado em História, Filosofia, Letras. Muito legal. Não concluí o curso de Direito, tenho pós-graduação, 2 pós-graduação, tenho especializações no campo de editoração na Unesp, vários cursos na Unesp, em especialização de edição, de revisão, de design, de capa, enfim, de uma série de segmentos da produção editorial que habilitou e me fez uma pessoa mais conhecedora, né, e especialista no assunto. Tá? E com isso nós se lançamos ao mercado. O mercado ele tem desafios, né, muito complexos, que muitas vezes as pessoas que vão empreender, não só no campo do livro, mas em qualquer outro campo, que ela precisa estar preparada. Ela, além de conhecer o mercado, ela precisa ter também outros conhecimentos, Sim. Porque senão ela não vai obter o sucesso que ela deseja. E o sucesso não é uma coisa imediata. O sucesso ele é a soma do resultado de muitos trabalhos que você faz dentro da empresa. Exatamente. Tá? Não adianta você falar, não, eu vou fazer isso e vai dar certo. Não, porque determinado atividade que você faz dentro da empresa, você precisa ligar ela num todo. Você precisa sintonizar tudo, porque senão acaba não dando certo. E a gente, com um pouco, né, lógico, com toda a modéstia, um pouco dessa experiência, a gente uniu o útil ao agradável. É lógico que os desafios, né? Lançamos o primeiro livro, né, em 2003, quando nasce, de fato, a editora Letras Jurídicas. Bacana. Nós lançamos lá um livro chamado Teoria e Prática do Direito de Família. Que é uma abertura nova, né? A nossa ideia no início era procurar os nichos de mercado. Sim, tá certo. Porque não adianta você sair querendo competir com Saraiva, com RT, você com fazer um Atlas. vademecum lá para... Eu acho que você tem que ter humildade, né? Sim. Inicialmente, para iniciar um negócio que você acha que você tenha convicção e que vai dar certo. E a gente começou, deu certo o primeiro. Nós montamos ali o escritório na Rua Conde do Pinhal, da Letras Jurídicas, e começamos a trabalhar. Logo a seguida veio a boa notícia, né? Inclusive, quem estiver nos ouvindo, né, pode entrar em nosso site, que é o www.letrasjuridicas.com.br, né, e ver lá os nossos produtos da área jurídica. Nós recebemos em 2003 também a edição do Código de Trânsito Brasileiro. Nossa, que legal. Ou Código Brasileiro de Trânsito. A edição anotada, naquela época a edição anotada, que hoje já está em sua 7ª edição e é o nosso carro-chefe. Tá? E isso trouxe realmente um despertar justamente para esse nicho de mercado, porque não havia no mercado uma obra basicamente consagrada. Hoje nós consagramos essa obra no mercado, em sua 7ª edição. Dificilmente um livro passa da primeira edição no Brasil. É verdade. Tá? Então,
E temos lá várias obras, graças a Deus, com esse trabalho, com o fruto desse trabalho, em segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, né? Que é essa que eu referi agora, que é fruto desse trabalho, dessa experiência, que não é fácil. Você tem que renunciar a muita coisa. Uma coisa que eu comecei a falar, muitas vezes o empreendedor, ele não está habituado a renunciar, talvez porque ele não teve uma experiência muito positiva em sua vida profissional, e ele acaba achando que aquilo não é importante, e por não ser importante, ele não vai renunciar. E aí ele acaba fadado ao fracasso. E muitas vezes você tem que ser persistente, você tem que insistir. É verdade. Cláudio, quando você começou, já existia a gráfica digital ou ainda não? Não. Você Na tem verdade, que fazer, rodar pelo menos 1000, então, né? Eu entrei no processo de edição, ainda era fotolito, né? Ok. Tá. Depois veio o filme, né? E depois o digital, né? Tá? Que facilitou bastante. Nossa, o digital hoje vamos dizer assim, salvação da lavoura. Na verdade, sim, a tecnologia trouxe muitos benefícios, né? Okay. Havia um ditado que, assim, é a coqueluche, né? É a moda, né? Tá. Acho que o livro digital ele trouxe muitos benefícios para o mercado editorial, possibilitou a produção on demand, né? Sim. Facilita muito, você quer fazer 10, quer fazer 50, quer fazer 100, sim, e de repente você quer fazer mais 50, então você tem lá o arquivo, é tudo muito mais dinâmico, muito mais prático, e isso dá uma autonomia muito boa para as editoras, né, que querem fazer esse trabalho, né, com autores, né. A editora Letras Jurídicas, ela também, quando chega em 2008, né, depois da sua criação em 2003, nós criamos também o selo Letras do Pensamento, que é um selo voltado para a literatura, porque o selo Letras Jurídicas é um selo só para o jurídico. Legal. Em 2008 nós criamos o selo Letras do Pensamento, e já temos perto de 100 obras aí no catálogo, né? E na área jurídica a gente tem próximo de quase 400 obras publicadas. Em 16 anos. Em 16 anos. Maravilha. E somos hoje, né, com toda a modéstia, uma editora muito bem solicitada no mercado. Mantemos ainda um trabalho de relacionamento com os autores, com os nossos clientes, de forma ainda pessoal, que isso é muito importante, né? Ok. Porque muitas vezes a pessoa ela tem a necessidade do contato pessoal. Sim. Então, atendemos muitos autores, instituições de ensino, entidades, enfim, todos os clientes que queiram publicar, né? Estamos lá. O nosso site da Letras do Pensamento é www.letrasdopensamento.com.br. Você também pode ir lá verificar as nossas obras. E para fazer aqui um merchan aqui do produto que nós lançamos recentemente, nós lançamos aqui o livro Esse Gato Ninguém Segura, que bacana. de Cláudio Junqueira, que é a história, né, dos 45 anos de sucesso do programa diário O Pulo do Gato, que é apresentado pelo José Paulo de Andrade lá na Rádio Bandeirantes. É um produto que criou, inclusive, um marco histórico, né, de lançamentos em São Paulo, na Livraria Martins Fontes. Nós fizemos a noite de autógrafos lá na Livraria Martins Fontes e conseguimos lá um número expressivo de venda. Que bom. Que foi, assim, para o livro do recorde lá da livraria. Puxa, nós vendemos 452 livros, né, em uma noite de autógrafo. E todos foram autografados, todos, sem exceção, tá? Pelo autor e pela participação também do Zé Paulo e do Solomon Esper, né, que são as duas figuras mais importantes. E temos outros livros, e estamos lançando mais livros também na área literária. Temos um projeto na literatura fantástica. Bacana. Ok? Temos um projeto também na área de autoajuda, que deverá agora, o segundo semestre, deverá já estar no mercado. E temos outras obras, né, de interesse geral, livros técnicos, que são editados no catálogo da Letras do Pensamento. Maravilha. Ok? Que bom. E temos também, né,
aqui um último lançamento da área jurídica, que a área jurídica ela é mais complexa, né? Sim. Mas, como temos muitos livros, nós trouxemos aqui o livro que foi lançado agora, dia 2 de julho, que já está esgotado, viu? Puxa, parabéns. É um livro inédito, é um assunto recorrente, né? Nós estamos falando aqui de regularização fundiária urbana. Talvez seja um dos maiores problemas hoje do país, né? Muitos imóveis, né? Sem a sua devida regularização. Isso, por exemplo, para todas as prefeituras. Prefeituras, né? Estado, Federação, Estado, tudo, né? Porque o governo tem terras que não são regularizadas, as pessoas têm terra que não são regularizadas, enfim. É um livro realmente excelente, né? Atual, atualizado. Sim. E que traz artigos realmente importantes para não só o advogado militante da área, mas para todos aqueles que operam na área do direito e que querem se atualizar e ter uma matéria, né, realmente precisa, né, sobre o assunto. E a Letras Jurídicas também, ela presta serviços, né, na área de edição. Nós temos lá o nosso departamento editorial que atende os autores, entidades, enfim, todos aqueles que querem publicar, né, estão lá à disposição. Tá perfeito. Maravilha. Ô, Cláudio, você quer deixar um telefone de contato também? Exatamente. O nosso telefone de contato, o direto, né, é 11 3107 6501. E o nosso WhatsApp, pode entrar à vontade, né? É o 11, né? 99352 5354. Lembramos que agora, para o mês de agosto, nós teremos vários lançamentos nas duas áreas, tanto da jurídica como da literária. E é muito importante, né, essa oportunidade que o Kendi está nos proporcionando, falar desse mercado editorial, que eu vou abrir aqui uma exceção para falar que o mercado, na verdade, não atravessa uma grande fase. E estamos lutando muito para tentar encontrar um caminho que seja melhor, não só para os editores, mas para toda a cadeia que é formada por distribuidores, por livrarias, né, por gráficas, que hoje, né, tem nesse mercado uma restrição muito grande. Empresas tradicionais, né, posso citar aqui sem nenhum problema, como Saraiva, Cultura, enfim, e outras, né, essas mais expressivas, né, passando por dificuldades, mas eu acredito que nós vamos dar a volta por cima, porque uma coisa tem que ficar muito clara para o cidadão, para o nosso leitor, né? Exato. Tá? Que o livro continua e continuará sendo, né, aquele amigo da cabeceira, né? Exatamente. Aquele amigo que você põe a ler e quando você abre, você viaja pelo mundo encantado, não só pelo encantado, mas pelo mundo diverso de conhecimento, de coisas maravilhosas. Ok? Agradeço aqui a oportunidade do Kendi, se ele quiser perguntar mais alguma coisa. Não, tá perfeito. Eu acho que eu só queria complementar uma coisa. Pois não. Mesmo com o advento aí da internet, né, o livro é uma fonte de sabedoria, assim, maravilhosa. Né? Eu sempre falo que toda pessoa que tem conhecimento a mais, ele vai ter um diferencial. Então, como o Darwin falava, não são nem os mais fortes, nem mais os inteligentes, mas aqueles que se adaptam às mudanças. Aquele que se adapta à mudança é o que está sempre se atualizando. Se renovando. Se renovando. Cada dia. Na verdade, a tecnologia, ela vai realmente transformar a sociedade de uma forma, eu não diria que o cidadão, ele vai ter todo o conhecimento na mão. Eu lembro que em 1982, quando Bill Gates lançou seu livro A Estrada do Futuro, ele já dizia que o cidadão teria tudo ao alcance da sua mão. E muita gente criticou, falou, né, muitas coisas naquela época, Sim. Mas, veja, 82, se a gente fizer uma continha rápida, né, 82, quer dizer, nós passou praticamente aí, 40 anos, podemos dizer 40 anos. Exatamente. Só para arredondar, 40 anos. Quer dizer, foi muito rápido. E a sociedade como um todo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ela ainda não se ligou disso.
porque a tecnologia realmente ela veio para ficar. E transformar a vida das pessoas. E transformar a sociedade, exatamente, facilitar a vida das pessoas. Essa que é a ideia. Mas eu acho que o livro, ele vai continuar existindo, Sim. até porque ele faz parte da história do cidadão. Ele pode até ser relegado a um segundo plano, mas ele vai continuar existindo, de uma forma ou de outra. Eu vejo hoje, tem um dado interessante, se você me permita Por favor. continuar. Hoje se publica mais título do que se vende livro no Brasil. Isso é muito interessante. Mas aí você fala, como isso? Como é que se publica mais título e se vende? Porque a quantidade de título é muito grande, se publica. Infelizmente, né, esses títulos não chegam ao mercado, porque é um mercado de massa, é muito grande, então não tem espaço para todo mundo. Quer dizer, é uma coisa também que temos que discutir. Isso vai para a internet, vai para o mercado, vai para as livrarias, tem livraria suficiente para comportar isso? Quer dizer, na verdade, nunca houve livrarias para comportar toda a produção editorial nacional. Então, nós temos que ter uma série de coisas que precisam ser repensadas para poder caminhar junto com a tecnologia e fazer o melhor. Eu acho que você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter o digital e tem que ter o livro físico. Exato. Tá? Porque o conhecimento do passado, ele está todo aí na internet. Sim. Tá? Agora, o conhecimento do futuro, ele é relegado ainda aos livros. Nós temos muita coisa que vai ser publicada em papel e depois, sim, poderá ser publicada no digital. Perfeito. Claudio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Né? e desejo sucesso aqui na TV Relacionamento, né? Isso. Perfeito. Foi um prazer estar aqui na TV Relacionamento, junto com o colega e amigo, também mais uma vez um grande empresário do setor, um grande incentivador, estimulador da cultura, porque é disso que nós precisamos. Nós temos que estimular essa juventude a ler e a conhecer, não só mediante a tecnologia, mas também mediante ao livro físico, que isso realmente vai fazer com que o nosso país possa ser aquilo que a gente sempre almejou, aquela potência, e todos ganharem com isso. Obrigado. Obrigado a você. Bom dia. Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional, Cláudio Freire, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.